de especulações e sensacionalismo barato, né? Mas vamos então aos fatos, à cronologia. Ontem, logo no início da tarde, a assessoria do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, divulgou uma nota dizendo que o apresentador havia sofrido um acidente em sua casa em Orlando e já encontrava-se internado em observação por 48 horas. Algumas horas depois, Edgar, alguns jornalistas foram divulgando algumas informações, jornalistas que tinham ali fontes próximas aos familiares, amigos, gente que trabalha com o Gugu, do que poderia ter acontecido para ele ter sido levado ao hospital e ter sido internado. O próprio Fefito divulgou no blog dele aqui na Jovem Pan uma informação de que o Gugu caiu de cabeça, né, de uma altura de 4 metros enquanto ele mexia no ar-condicionado durante ali uma montagem, né, de preparativos de enfeites de Natal. Sim. Então uma altura muito grande, né, Edgar, e ainda a queda de cabeça, o que acabou obviamente ali agravando a situação. No momento ele estava acompanhado apenas da esposa, a Rose Di Matteo, né, o Gugu também tem 3 filhos, daqui a pouco a gente vai falar como que esses filhos também depois chegaram ali ao hospital, a mãe do Gugu também. E aí, Edgar, depois de tantas especulações, de tantas notícias falsas, né, a assessoria do Gugu divulgou uma outra nota às 9 horas da noite, dizendo o seguinte: o apresentador Augusto Liberato sofreu um acidente, uma queda em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Ele está na unidade de terapia intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 7h30 da noite desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente nesta sexta-feira um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los, contamos com a compreensão de todos. Então, hoje, nessa sexta-feira, a qualquer momento pode ser aí que saia este boletim médico e a gente traga mais informações sobre o quadro de saúde do Gugu. Fefito, e teve uma comoção geral, né, em torno do acidente com o Gugu. A família também imediatamente se locomoveu para os Estados Unidos. Pois o Gugu já estava acompanhado pelos 3 filhos. Para quem não sabe, os filhos do Gugu moram no exterior, eles moram nos Estados Unidos. Até mesmo por isso, o contrato do Gugu com a Record, e a gente vai falar dele, da carreira dele daqui a pouco, ele prevê programas por temporadas, porque ele vinha para o Brasil, gravava tudo que tinha para gravar, ganhava alguns meses de férias aí de folga e ia para os Estados Unidos ficar com os filhos. Sim. Curiosamente, a casa na qual o acidente caiu foi comprada recentemente por ele num condomínio chamado Celebration, que por acaso é o condomínio em que Silvio Santos tem casa. Sim. Então ele ainda era vizinho do Silvio Santos, na casa que Silvio Santos passa férias sempre. O próprio Silvio Essa é uma segunda casa que o Gugu tem neste condomínio? Ele se mudou agora para uma casa nova. O Gugu, aliás, despertou muita preocupação do Silvio Santos também. O próprio Silvio Santos saiu ligando ontem para pessoas próximas a ele e tentou contato com o produtor mais antigo do Gugu, porque mesmo o Silvio não estava acreditando na gravidade do problema. Só depois que ele conversou com uma das pessoas mais próximas do Gugu e mais antigas, ele se deu conta de que de fato era algo grave. De início, quando essa nota saiu dizendo que ele sofreu esse acidente, as pessoas imaginaram que era um acidente simples. Sim. Que não tinha uma gravidade tão grande. As notícias foram se acumulando, mas a percepção da notícia, e a gente vai falar disso depois, era de grande gravidade, dadas as informações que chegavam de bastidor, da produtora do Gugu, da GGP, da própria Record e tudo mais. A família do Gugu foi convocada ao hospital. Lá no hospital estavam os 3 filhos e também a Rose, que é a mãe dos 3 filhos, mulher do Gugu. Ela que estava junto com o Gugu na hora que ele caiu dessa altura de 4 metros. A Rose ficou tão mal ao saber do estado de saúde do Gugu que ela chegou a desmaiar, segundo uma pessoa
próxima a ele. Foi a Rose, inclusive, que fez os primeiros socorros. Os filhos não estavam em casa, a Rose ligou imediatamente para uma ambulância. Então dá para imaginar o desespero de alguém sozinha tendo que lidar com essa situação. É algo absolutamente triste. A mãe do Gugu, a dona Maria do Céu, e o irmão dele foram ontem para Orlando e chegaram ontem no começo da noite. Eles foram convocados pelo médico e pelos médicos, também pela Rose, para que o Gugu tenha pessoas próximas perto dele. Nesse sentido, é importante a gente ter todo o cuidado e todo o respeito à família do Gugu, porque a mãe dele tem 90 anos e não precisa ficar envolta a uma onda de boatos. O que se sabe até agora é o que a assessoria do Gugu falou. E o Fefito, nesse afã de dar o furo, né? A gente já discutiu morte, é furo, não é furo, dentro do jornalismo e tal, divulgar informações, eu acho que até é potencializado por essa rapidez das mídias digitais, né? Todo mundo fica ali, tá no dedo ali, eu tenho a informação, publico ou não. Nesse afã as pessoas acabaram publicando coisas, jornalistas, não jornalistas, que enveredaram pro lado aí de notícias inverídicas, né? Como você tá falando aí. Isso é lamentável, na verdade. Ontem eu tuitei sobre isso e acho que esse caso do Gugu vai acabar virando um caso de estudo. É preciso que haja uma autocrítica por parte da imprensa e também de quem usa redes sociais. Tudo aconteceu da seguinte maneira: a gente já soube o que tinha acontecido com o Gugu. Ao saber da gravidade, essa notícia se espalhou rapidamente em vários grupos, inclusive em grupos de programas nos quais ele está envolvido. Então, nesse sentido, a boataria cresceu, chegou às redes sociais, não demorou para chegar às redes sociais, e algumas pessoas ansiosas decidiram decretar a morte do Gugu. Veja muito bem, a gente sabe que o estado do Gugu é grave, a gente sabe que ele inspira muitos cuidados, e a gente não sabe qual será o desfecho dessa história. Sim. Daí a ser transformado numa morte é uma grande distância. Eu não vou aqui citar nomes de outros jornalistas, porque essa exposição é absolutamente desnecessária, mas o que aconteceu foi basicamente que alguém falou no ar que ele teria morrido, voltou atrás minutos depois, ao descobrir que não tinha essa confirmação. Alguns jornais, por sua vez, viram a primeira notícia, que rapidamente viralizou, dizendo que fulano tinha dito tal coisa, e publicaram com base na informação de fulano. Sim. E não se tocaram que fulano desmentiu depois. Então, alguns jornais resolveram manchetar como se o Gugu tivesse morrido. Se desculpando. E eu acho que é um mal contemporâneo, e não é um mal de jornalismo de rede social necessariamente, é um mal de redações cada vez mais enxutas também, e de pessoas muito menos experientes. Não estou falando necessariamente que pessoas menos experientes não são competentes, não é isso, mas assim, não houve um trabalho de checagem. Na pressa de dar esse furo, sim, as pessoas acabaram se equivocando. Todas essas matérias que foram publicadas, dando conta de que o Gugu estava morto, foram atualizadas depois. É importante dizer isso. Houve ali uma galera voltando atrás. Não necessariamente pediram desculpas. Da morte, publicar sobre morte não é furo, por um simples motivo. Todo mundo vai ter que publicar sobre morte. Se morrer qualquer pessoa famosa no mundo político ou no mundo dos famosos, isso vai virar notícia em todos os lugares. E outra, publicar ante todo mundo não significa necessariamente que você está cumprindo um protocolo ético. Existem 1000 questões envolvidas quanto à morte de alguém público. Por exemplo, a família foi avisada antes da imprensa? Imagina a família descobrir antes da imprensa. Exatamente. A causa da morte pode ser divulgada, uma vez que a pessoa tem direito também à sua privacidade? A família descobrir pela imprensa. Exatamente. Dizer, né? Então, nesse até caso... porque o Gugu tem filhos pequenos que têm acesso às redes sociais, à internet, né? Imagine um filho lendo ali a notícia de que o pai está morto, quando na verdade ele mesmo tem informações até mais privilegiadas, está ali perto, mas tudo isso causa um trauma, né? Causa uma sensação cada vez mais negativa ali da situação. E um comportamento de manada, né, Vini? Exato. Porque no final das contas as pessoas nas redes sociais acabam seguindo o que uma disse, e aí vai aumentando a coisa. Nas redes sociais, algumas pessoas famosas, inclusive, chegaram a postar fotos com o Gugu se despedindo dele. Inclusive pessoas da própria emissora dele. Obviamente que isso não foi um ato de má fé. Fizeram isso levadas por informações de redes sociais.
que ainda não estavam checadas. Todas essas pessoas, claro, voltaram atrás. Mas olha como a coisa de uma queda e alguém que está internado virou uma morte, e já tinha, inclusive, despedidas em redes sociais, com muita gente publicando foto com o Gugu e lamentando a sua morte, que ainda não aconteceu e pode não acontecer. Importante dizer isso. O Gugu está sob cuidados médicos. E eu concordo ainda com você, Fefito, quando você fala sobre o caso de estudo da imprensa, porque ontem foi um dia lamentável mesmo para a imprensa, e não cabe mesmo a gente nominar, porque aí eu acho que a gente, até como jornalista, tem que trazer isso para todo mundo, tem que trazer como reflexão para a profissão, né, e começar a tratar isso de forma diferente daqui para frente. Aliás, a imprensa não se utilizou do próprio exemplo que se deu no caso do Boechat, por exemplo. Exatamente. Né, onde também se tinha informações em grupos, informações nas redações, e a morte acabou sendo segurada justamente por causa da família. Né? Então isso deveria ser respeitado, porque morte realmente não é furo, não é especulação, não é sensacionalismo. Há um critério respeite a família, espere os médicos, espere a empresa que a pessoa trabalha, né, dar um comunicado oficial. É um critério que foi seguido aqui pela Jovem Pan, a gente também respeito precisa... e responsabilidade. Fala, Adrilis. A tara, o fetiche pelo furo, eu acho que ele mesmo tem que ser, de alguma forma, contestado. Qual que é o interesse de dar exatamente uma notícia da morte de alguém? O que isso vai reverberar? O que isso vai acrescentar na vida das pessoas? E não só na vida do próprio jornalista. Qual é exatamente o mérito do jornalista que anuncia de antemão a morte de alguém? Eu acho que o furo é hoje, de certa forma, superestimado pela própria velocidade que as notícias e as próprias fake news correm. Agora, é impressionante, é importante salientar que como a própria grande imprensa ou personagens da grande imprensa entram nessa onda de um tipo de notícia apressada que se transforma, que reverberou em fake news, numa fake news grotesca, que, como o Vini bem disse, reverbera em comoção nacional, em preocupação da família, em preocupação dos amigos, em comoção das pessoas próximas. O Boechat, todo mundo sabe, a imprensa toda já sabia que ele já havia morrido e eventualmente esperou exatamente para dar esse tipo de notícia. A notícia chegou uma hora antes nas redações. Chegou uma hora antes e eventualmente ninguém deu esse furo por uma espécie de responsabilidade. Eu acho que esse tipo de fetiche de antecipar uma notícia é muito menos interessante do que fazer uma análise acurada em relação ao contexto da vida do Gugu, o contexto da presença dele na cultura pop do país, de sua carreira. Exatamente. E é um desrespeito esse tipo de furo urubulino de morte em relação ao próprio jornalismo sensacionalista, que sempre que fala de morte, ou de estupro, ou de um crime, ou de uma coisa grotesca, ele dá um contexto de algo que está acontecendo que causa um tipo de reflexão. A morte simplesmente causa tristeza, simplesmente causa vazio, simplesmente causa angústia àquelas pessoas que partilharam da vida de uma pessoa tão importante, tão fundamental para a televisão brasileira como foi o Gugu Liberato. A gente aqui na Jovem Pan resolveu seguir os critérios jornalísticos. A gente estava em contato o tempo todo ontem, e eu, por cobrir esse universo de celebridades de televisão há mais de uma década, estive em contato com a chefia. A gente decidiu confiar na nossa apuração, e é essa apuração que está no meu blog, inclusive dizendo que as próximas horas serão decisivas, mas que o Gugu segue vivo. Só uma nota, só para completar, uma coisa que é mais triste, que eu acho que eu já estou antevendo, de certa forma. Se eventualmente ocorrer, tragicamente, algum tipo de morte cerebral, ou o Gugu vir a falecer, que se Deus queira não acontecerá, alguns jornalistas vai dizer, tá vendo, eu sabia, mas eu não queria, exatamente, eu quis me antecipar e eu dei o furo. Esse tipo de coisa é abominável da mesma forma. Eu acho que tem que reiterar que dar furo de morte sem uma ligação para a família, uma ligação para o hospital e para as pessoas envolvidas é absolutamente irresponsável, mesmo em se sabendo da morte dessa pessoa. Vamos lá, Vini, seguir com as manifestações de carinho que a gente tem visto na imprensa, solidariedade com a família. Muitas são as manifestações, né, Vini? Muitas. Assim como o Fefito falou, né, teve muito artista que acabou até também se despedindo antes da hora aí do Gugu, depois apagou o post e se corrigiu, mas teve ali essas manifestações de apoio, de solidariedade, de fé, de esperança, né, mandando ali boas energias para o Gugu e para a família. Vamos começar a colocar aqui os posts de alguns
desses artistas que se manifestaram, né? Por exemplo, o Celso Portiolli, né? O Celso Portiolli que apresenta inclusive o Domingo Legal hoje no SBT, que tantos anos foi apresentado, né? pelo Gugu na emissora, e o Celso substituiu, e ele postou ali, né? Uma foto dele com a mulher, e também o Gugu desejando aí, falando, querido Gugu, eu e minha esposa estamos em orações e pedindo muito a Deus para te restabelecer prontamente, né? Foi as palavras aí do Celso Portiolli. Nós temos também o Rodrigo Faro, né? O Faro que trabalha com o Gugu na Record. Foram vários os momentos que os dois se encontraram em alguns programas da casa, e o Faro colocou, até em meio àquelas notícias, antes até do boletim ali da assessoria, o Faro disse: não pode ser, meu Deus, alguém diz que essa notícia não é verdadeira, por favor. Foi a fala do Faro, e depois ele colocou ali o comunicado já oficial também. A apresentadora Luciana Gimenez, da Rede TV, disse: não tenho palavras, notícias não temos, estou angustiada e rezando. Também teve o apresentador da Globo, o Luciano Huck, dizendo que também está rezando aí pelo Gugu. E temos o Liminha, né? O Liminha que foi o braço direito do Gugu no SBT, assistente de palco, né? Participava ali de todos os programas do Domingo Legal, e tinha essa ligação muito forte aí com o Gugu, também se manifestando pela rede social dele, e também o Otávio Mesquita do SBT também pedindo ali por orações ao Gugu. Ontem, durante o Brasil Urgente da Band, a Eleonora Pascoal, que já trabalhou com o Gugu, entrou ao vivo para conversar com o Datena, e é importante dar esse registro, porque o Gugu era muito amado por todos, ele era muito querido. A Eleonora Pascoal se emocionou durante o link ao vivo direto dos Estados Unidos. Também foi emocionante. Eu acho que a única coisa, eventualmente, boa, se é que se pode falar alguma coisa boa nessa notícia, é que se Deus quiser, o Gugu se recuperar, eventualmente ele vai perceber da imensa onda de carinho, afeto, respeito e admiração que ele teve por ele. É uma notícia de uma morte em vida, uma notícia fake. Pelo menos você traz exatamente esse tipo de reendosso do quão fundamental você é na vida das pessoas que você pode deixar. O Gugu é muito grande, né? O Gugu faz parte da história da televisão brasileira. São muitas pessoas que cresceram assistindo o Gugu, passando todos os domingos com o Gugu. Agora ele está num novo formato aí, né? De reality show. Soube se reinventar na televisão, que é algo muito importante também. Então é uma pessoa que merece todas essas manifestações. E quero também finalizar, Edgar, com as palavras do Marcos Mion, né? Que ontem apresentou ao vivo A Fazenda. Já havia esse comunicado oficial aí da assessoria do Gugu. E é muito difícil, né? Uma pessoa próxima também tá ali ao vivo, tem que segurar. Era um dia importante na Fazenda, lá com eliminações, enfim. Mas antes do programa mesmo dar início, o Mion tomou a palavra e desejou também toda a força aí pro Gugu. Bastante emocionado, a gente pode ouvir o que falou o Mion. A todos nós, colegas e equipe que convivemos com o nosso querido Gugu, uma noite de muita fé, muita expectativa. É impossível não falar sobre o que está acontecendo, e o último comunicado da família é que o estado do Gugu é realmente delicado, mas todos esses boatos de morte cerebral que surgiram ao longo das últimas horas não foram confirmados. Ele está vivo, sendo cuidado. O que nós temos que fazer nesse momento não é especular, mas sim orar. Orar pelo nosso querido Gugu, mandar toda a energia positiva da oração para ele e para sua amada família. Porque milagres acontecem. É uma noite difícil para todo o povo brasileiro que cresceu com o Gugu, e ele precisa da nossa oração, precisa da nossa energia. Certo? Vai ser muito difícil tocar o programa de hoje, mas eu conto com a compreensão de vocês. Se eu não conseguir entregar toda a alegria, humor e diversão que vocês estão acostumados, tá? Mas eu prometo que eu vou fazer o meu melhor. Vamos seguir com o programa, certo? Vamos lá, Fefito,
Vamos lá, pra gente também fechar esse assunto, seria legal o ouvinte saber o que o Gugu estava fazendo nesse momento, quais eram os projetos onde ele estava envolvido na Record. Porque o Gugu é um ícone da TV brasileira, né? Pouca gente sabe, porque as gerações vão mudando, mas o Gugu iniciou a carreira mandando cartas para o Silvio Santos. Sim. Ele era tão fã do SBT e tão fã de televisão que ele mandava cartas dando pitaco na programação da então TVS e também sugerindo formatos de programas. Encheu tanto o saco do Silvio Santos, mandou tantas cartas que eventualmente acabou contratado e virou apresentador da sessão premiada. E aí o resto é história. Passou por Viva a Noite, Passa ou Repassa, que é um formato que tá no ar até hoje, TV Animal, que também foi pioneiro, Domingo Legal, Sabadão Sertanejo, Sabadão e muitos outros programas. Ainda fez o grupo Polegar, Dominó acontecer, Banana Split, também era empresário do mundo da música. Foi pra Record, agora em 2009, mais ou menos, onde continuou no ar aos domingos, durante 5 anos. Depois foi para as noites de quarta-feira e aí se reinventou como apresentador de reality shows. O reality que o Gugu comanda nesse exato momento tá no ar, é o Canta Comigo, que vai ao ar toda noite de quarta-feira. O Canta Comigo tá previsto para ficar no ar até o próximo dia 4 de dezembro. A Record ainda não tomou uma decisão sobre os próximos passos quanto ao reality show. O reality show tá praticamente todo gravado, faltando apenas a final, que iria ao ar ao vivo no dia 4 de dezembro. Então, portanto, a Record pode continuar exibindo material inédito do Gugu, uma vez que ele já deixou pelo menos mais 3 episódios gravados, mais 2 episódios gravados, inclusive a semifinal. Agora, se isso de fato vai acontecer, talvez dependa dos desdobramentos do estado de saúde do Gugu. Eu sugiro que sim, porque é uma grande homenagem ao trabalho dele. Ele era um grande apaixonado pelo trabalho dele. O Canta Comigo é um reality show musical que tem 100 jurados muito famosos, como a Carla Cristina, que era vocalista do grupo As Meninas, como o cantor Giliardi, André Sorvetão, Conrado, a drag queen Penélope Jean, que é uma querida, talentosíssima. Então, nesse sentido, é importante valorizar Sula Miranda, Mariana Belém, é importante valorizar o trabalho desses profissionais também, que é o que o Gugu faria. A Record deve se manifestar sobre o programa em breve. Espera que ele retorne pro programa aí, que ele continue fazendo história na televisão. A gente tem que lembrar que o Gugu tá vivo, né, e esperar esse último boletim aí médico do hospital. Então, né, zero especulações no dia de hoje, vamos ter respeito, vamos ter solidariedade aí por esses familiares. A outra coisa que me incomoda bastante, né, gente que posta coisas fazendo relativizações, né, falando, eu não gostava da pessoa, mas, né, então assim, gente, não é hora, né? Se você não tem nada bom para falar de alguém, não fale. Tenta usar o bom senso. Não é hora. E só um último aviso, os filhos do Gugu todos têm redes sociais. Isso aí. Não os procurem. A morte não é ocasião de fazer crítica cultural ou de qualquer tipo de crítica. A expectativa é que um boletim seja feito hoje, né, pela manhã, ainda no hospital nos Estados Unidos, e a gente a qualquer momento volta com mais informações a respeito da condição de saúde do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, para quem a gente dedica aqui a nossa força e as nossas preces para que ele se recupere.